Olá, meu nome é Júlia Ferraz. Eu, Rosângela e Maristela, nós vamos falar sobre a escritora mineira Cidinha da Silva. Bom, ela nasceu em Belo Horizonte em 1967. Ela é escritora e editora na Cuanza Produções. Ela publicou 17 livros distribuídos pelos gêneros crônica, conto, ensaio, dramaturgia e infanto-juvenil. Em em Nova York, ela recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional, Contos 2019. E Explosão Feminista, o ensaio do qual a coautora foi finalista do Jabuti, em 2019. Ela recebeu o prêmio Rio Literatura, quarta edição, 2019. Ela tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. Sua pesquisa estética bebe da fonte das africanidades, orixalidades, ancestralidades e da tensão e diálogo entre tradições africanas, afro-brasileiras, afrodiaspóricas e afro-indígenas, e contemporaneidade. Outras temáticas fortes de sua obra são racismo, discriminação racial, desigualdades raciais e de gênero, entre outras questões de direitos humanos. Outros temas que lhe despertam especial interesse são morte, amor, futebol e política. A autora gosta muito de política e ela escreve bastante sobre esse tema. Sobre a discussão conceitual e política em torno da literatura negra, Cidinha da Silva pontua que muitos colegas, autoras e autores negros, levam um tempo imenso problematizando-os, bem como a sua consequente filiação literopolítica. Não é o seu caso. Cidinha deixa o debate para os teóricos da literatura e para os colegas, autoras e autores negros que militam nessa seara. No contexto teórico conceitual, Cidinha da Silva gosta muito da nomenclatura autoria negra. É o que mais a contempla, porque resguarda sua alteridade. Mas a autora se sente confortável também quando seu trabalho é alocado nas categorias literatura negra, literatura afro-brasileira e literatura afrodiaspórica. No aspecto acadêmico, ela graduou-se em História pela FMG e ela iniciou 3 mestrados e não concluiu nenhum deles. É autora em difusão do conhecimento na Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa políticas públicas para o livro, leitura e literatura e bibliotecas na cidade de São Paulo, na perspectiva de africanidades, em 2003 a 2016. Contudo, considera-se que Geledes, Instituto da Mulher Negra, foi a escola que mais a transformou e ofereceu ferramentas para que enfrentasse a vida e produzisse pensamento e literatura. Ela presidiu a organização entre 2000 e 2002, tendo sido sua presidenta mais jovem. Na obra Cada Tridente no Seu Lugar, a qual escolhemos falar, a Cidinha desponta da literatura afro-brasileira, com que a publicação do livro, já em segunda edição, o livro é composto quase por totalidade por crônicas. No entanto, a escritora deixa-se enveredar em alguns momentos por narrativas definidas, nesse estudo como contos. Em seus textos, vigora, salvo raras exceções, uma linguagem leve a ponto de camuflar temas significativos, fato que propicia a um leitor mais desatento a impressão de estar lidando com histórias de pouca profundidade, criadas apenas para entretenimento. Essa ingenuidade, indubitavelmente, não se inscreve nessa obra. Seus textos não seguem a vertente tradicional do conto, sobretudo quanto à profundidade narrativa, pois a autora assume uma prática textual quase próxima do minimalismo. Gênero moderno empregado por escritores que elegem a concisão e brevidade como prerrogativas para a construção de suas histórias. Assim, não iremos nos deparar com a caracterização intensa de determinado personagem ou com a descrição minuciosa do espaço e do tempo inscritos na narrativa, práticas sustentadas pelos contistas tradicionais. Na medida que se comprova a riqueza da crônica, verificada em textos de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, dentre outros, da mesma forma, Cidinha da Silva explora de maneira exemplar as possibilidades permitidas,
Pelo gênero, discute de modo bastante prazeroso, por meio da ironia, do humor, temáticas que já constituem em si o peso da seriedade. Embora haja confluência entre esses estilos na obra, e em certos casos os próprios textos, a crônica se perpetua como marca dominante. Bom, e a autora preza pela leveza na escrita, delineada por uma linguagem casual e geradora de suposta superficialidade. Nos textos da obra de Cidinha da Silva, Cada Tridente em Seu Lugar e outras crônicas, Cidinho reúne textos leves e agradáveis, de fácil entendimento. As crônicas são compostas em um tom de conversa, como se a autora estivesse do nosso lado, nos levando a refletir sobre o cotidiano e sobre a nossa existência. A autora demonstra sensibilidade ao tratar de assuntos tão humanos. Nesta obra, Cidinha da Silva trata de temas como a violência tão presente nas comunidades carentes e na periferia de São Paulo. Ela retrata a beleza da mulher negra, moradora de periferia, que é orgulho de toda a comunidade, por ser uma estudante universitária, mas acaba sendo morta por um garoto descontrolado, evidenciando a realidade violenta presente no lugar onde mora, deixando que o leitor construa ou faça uma reflexão sobre o texto. Também em Cada Tridente em Seu Lugar, a autora relata o acontecimento entre Domingas e a cunhada, marcando a alteridade no relacionamento homossexual vivido pelas duas mulheres. Já na poesia O Ônibus de BH, a autora deixa transparecer o seu eu autobiográfico. Ao narrar suas angústias vividas na sua cidade natal, Belo Horizonte, capital mineira fortemente marcada pelo preconceito de cor. Cidinha fala da visita na casa de um colega da faculdade, o espanto da família quando ela entra na casa e relaciona todos os móveis rústicos de madeira maciça com os móveis das grandes fazendas de Minas Gerais. Ela deixa claro o espanto dos pais do rapaz ao ver uma negra entrando pela porta da frente em sua casa. Essa realidade descrita no enredo é algo latente na vida da escritora, que em qualquer momento e em qualquer lugar é surpreendida por uma atitude racista. Cidinha da Silva destaca a nova geração dos escritores inseridos na literatura afro-brasileira, uma atenção especial aos fatos do cotidiano, sobretudo aos problemas sociais vividos na contemporaneidade. Eles retratam em suas obras a história silenciada por pessoas que pertencem à classe menos favorecidas, que está presente em todo momento nessas obras descritas e escritas por esses escritores. Cidinha Silva vai utilizar de uma diversidade de vozes para falar das suas convicções através do seu olhar e da sua condição étnica. Outros temas polêmicos tratados nessa obra é a questão da exploração sexual infantil e a visão do corpo da mulher negra como objeto sexual. E ao longo dos 31 textos que compõem a obra Cada Tridente em Seu Lugar, os leitores vão se deparar com temas que envolvem questões ligadas às relações raciais, discriminação, preconceito, lugar da pessoa negra na sociedade e ainda questões de gênero e desigualdades sociais. Através da construção de personagens e situações do cotidiano, a autora oferece elementos para reflexão e problematização da questão da inserção da pessoa afrodescendente dentro da sociedade brasileira.